Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Aluno Lendário. Meu nome é Eliabe e no vídeo de hoje a gente vai para mais uma revisão de inglês, certo? Para a prova da EA. Mas antes eu quero pedir a vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho aí, né, das notificações para vocês sempre receberem um aviso quando eu postar o vídeo no YouTube. E bora pro vídeo. Primeira questãozinha aqui da AFA. É sobre artigos, né? Que é uma questão que cai pra caramba também na real. Então ela pede para você escolher a alternativa correta, né? Que preencha nos espaços em branco aqui, né? Nos espaços vazios. Lembrem sempre que blanks se refere a esse espaço vazio, certo? Então ele fala milk and aí o espaço vazio aqui, né? Outro espaço vazio, aí fala meat are good for, aí tem mais outro espaço vazio, our health. Gente, milk and meat, a gente sabe que é leite, né, e carne. Está sendo usado no sentido genérico, né? O substantivo está sendo usado no sentido geral aqui. Então, a gente não tem uma especificidade. E, cara, a gente sabe que nos artigos, uma das regras é o quê? Quando o substantivo é usado no sentido genérico, ele não tem artigo, certo? Então, tu já mata de cara logo o primeiro e o segundo, certo? E aí a gente vai agora para a nossa última análise, que seria esse caso aqui. Você não fala, por exemplo, for the your health, porque o artigo ele não acompanha pronomes possessivos, certo? Não existe também artigo aqui. A mesma coisa seria, por exemplo, falar my car, por exemplo, né? Meu carro. Você não fala the my car, entendeu? Porque você não usa artigo definido antes de pronome possessivo. Então, o nosso item correto é o item A, certo? Vou anotando aí, gente, essas regras que eu vou falando aqui, beleza? Próxima questão, agora a questão da EA, né? Também de artigo, ele fala, né? Choose the correct alternative in which the definite article is used correctly. Ele fala para escolher a alternativa que o artigo definido, aqui ele já deixa bem claro que é para você trabalhar com o artigo definido e que é usado de forma corretamente, certo? Então, vamos lá. The Brazilians are very friendly. Gente, a gente não usa artigo definido antes de substantivos gerais, né? Como eu já acabei de explicar aqui na questão anterior. E aqui, se você perceber, o substantivo Brazilians, né, que é brasileiros, ele está sendo usado no sentido genérico, ele está falando de brasileiros no sentido geral. Porém, se ele falasse tipo assim, os brasileiros que viajaram para o Peru, os brasileiros que viajaram no ônibus do Rio de Janeiro para Fortaleza, entendeu? Então, claro que fica até esse segundo exemplo, se bem que não ajuda muito porque é até um pouco redundante, né, brasileiros. Mas enfim, poderia ser, sei lá, os peruanos que viajaram do Rio para Fortaleza, por exemplo, certo? Então, aqui no caso, por mais que seja nacionalidade, ele está sendo usado no sentido específico, beleza? Então você colocaria assim um artigo definido, mas aqui, cara, está sendo usado no sentido genérico, então esse artigo aqui não se usa. Então o item A tá sendo usado incorretamente esse artigo aqui. Vamos para o item C, né? Vou deixar esse item B para depois. The spring is the season of flowers. Spring, para quem não sabe, é primavera, certo? E aqui também está sendo usado no sentido genérico. Ele falando primavera, ele falando no sentido geral da palavra. Agora, se ele falasse, por exemplo, a primavera de algum país, entendeu? Tipo, a primavera da Inglaterra, ou a primavera da França, dos Estados Unidos, aí é especificado. Aí você usaria o artigo the, mas como não tem sentido genérico, tu também não usa o artigo the, beleza? E o último item, o item D, fala The New York is very beautiful city. Gente,
a gente não usa artigo definido antes de cidades, certo? Então você não fala, por exemplo, de Rio de Janeiro, entendeu? São Paulo, de São Paulo, você não fala assim, você fala só São Paulo, Rio, Fortaleza e por aí vai, certo? New York e por aí vai, a gente não usa o artigo de antes de cidades. Mais uma regrinha aí para vocês. Vão anotando essas regras que eu estou falando para vocês, beleza? Anotem no caderno de vocês, porque as regras no geral para artigos são muitas, cara, mas e aí é bom a gente sempre anotar aqui, acular uma regra aqui, né? Porque aí de alguma forma ou de outra vai fixando na cabeça da gente. Então aqui tu já viu duas regras, né? Substantivos genéricos, né? Você não usa. Aí a gente viu no item A e no item C. E no item D, nome de cidade, a gente também não usa o artigo D. Agora o nosso item B, gente, que foi o que sobrou e certamente é o nosso item correto, ele fala The old man is arriving right now. Ele fala o velho homem, entendeu? Não é um homem qualquer. Ele fala o velho homem, o senhor, entendeu? Ou seja, isso aqui é um substantivo especificado. Ele está sendo especificado, entendeu? Então a gente usa sim um artigo dele, tá corretíssimo aqui. E até pelo contexto dá para entender que esse é conhecido, entendeu? Não é um senhor qualquer, cara. É o senhor, tipo, tá sendo especificado, entendeu? Então a gente tá corretíssimo aqui. Segunda questão resolvida. Terceira, ele fala para você marcar, né, a sentença dos itens aqui, na qual as palavras sublinhadas, lembrem sempre que underline é sublinhado, certo? Palavra, cuidado para não se confundir essa palavra aqui. Tem gente que confunde isso aqui com world, né, que é de mundo, tá? São parecidas, mas isso aqui significa o mundo, né? E isso aqui, word é palavra. A pronúncia é parecida, mas essas são parecidas, não são iguais. Obviamente por causa do L aqui, né, gente? Tem a função de um advérbio. Ele quer saber qual a palavra sublinhada tem uma função de advérbio. E aí, vamos ler as questões. Essa questão aqui, ela foi para fazer uma pegadinha com você. A gente sabe que o sufixo ly, quando ele é adicionado num substantivo, ele transforma essa palavra, esse substantivo, num advérbio, certo? Só que, cara, olha só, ele já colocou no item A, lovely. Aí tu vai pensar, isso aqui é um advérbio, marca o item A e matou a questão. Só que não, cara, porque lovely, ele significa amável, entendeu? Então, Laura seems to be such a lovely person. Ou seja, Laura parece ser tal pessoa amável. Né? Tipo uma pessoa amável. O lovely, ele significa amável. Ou seja, ele é um adjetivo. Então isso aqui não tem nada a ver com advérbio. Certo? Vamos para o item C direto, beleza? Deixa o B para depois. Chess isn't a very fast game. Ó, o fast aqui, ó. O fast aqui, a gente sabe que significa rápido, né? E aí o que é que acontece, gente? O fast, ele tá justamente falando do game, que é o jogo. Ele tá dizendo que não é um jogo muito fácil. Ou seja, fácil não, rápido, né? Ou seja, ele aqui é um adjetivo também, cara. Se você não sabe, se você também não sabe, gente, muita tradução, você pode também perceber, por exemplo, lovely aqui, você está vendo que uma das características, né, do adjetivo é que ele acompanha um substantivo, certo? Como aqui, ó, person, aqui fast game, ó, ele está acompanhando o game aqui, ó, certo? Aqui no item D, ó, baseball is a hard game to understand, ou seja, tá errado aqui, gente. Não tem esse S não, tá? Eu me precipitei aqui. Não tem esse S, é understand. Beleza? Então, esse hard aqui que está sublinhado, ó, ele é também um adjetivo, né? Que diz jogo difícil, ou seja, ele é um adjetivo. E olha só,
ele acompanhando o nome também. Lembra que o adjetivo, a característica dele é acompanhar sempre um substantivo, certo? E aí vamos para o item B, só sobrou o nosso item B, né? E aí o que é? Ele fala, né? I won't stay long, I promise. Ou seja, o long aqui, ele significa que na verdade, ele é um advérbio de tempo, beleza? Porque ele tá dando a ideia de durabilidade. Eu não vou ficar aqui por muito tempo, entendeu? Então, ele é um advérbio de tempo. Então, tá corretíssimo aqui. A palavra sublinhada aqui, que nesse caso é o long, ele tem a função de um advérbio, que no caso é o advérbio de tempo. Corretíssimo. E vê que o long, ele não tá acompanhando nenhum nome, né? Nenhum substantivo, ou seja, ele certamente não é um adjetivo, como nos outros casos que a gente percebeu, ó. Beleza? E, cara, grava bem isso, porque na EA sempre cai questões desse tipo, certo? Como aqui nessa quarta, ó. Ele fala, né, qual das palavras abaixo sublinhadas, né, já tem aqui, tá vendo, no texto, são advérbios, ó. Mais uma questão que ele quer saber se a palavra é advérbio. Então a gente tem aqui here, né, a gente sabe que é aqui, significa aqui. Essa palavra aqui é um advérbio de quê, gente? De lugar, certo? Então, beleza. A primeira palavra é um advérbio. A very simple secret, ou seja, very é um advérbio de intensidade. Beleza? Intensidade. Vamos para... gente, a gente vai logo ver as palavras sublinhadas. Não precisa ficar perdendo tempo lendo tudo. Só caso você entenda pelo menos o contexto, certo? Rightly, vamos lá. It is only with the heart that one can see rightly, ou seja, é apenas com o coração que uma pessoa, né, ou a pessoa pode ver corretamente. Olha o ly aqui, ó, o adjetivo não, o sufixo ly sendo adicionado no nosso substantivo right, né? Substantivo, nesse caso aqui o right seria adjetivo no caso, né? Porque correto, né? Certo, então isso é um adjetivo. E aí quando ele é adicionado, ele transforma esse adjetivo num advérbio, que é corretamente. Isso é um advérbio de quê, pessoal? Advérbio de modo, certo? Então, 1, 2, 3, tu já sabe que é advérbio. E aí tu já poderia, inclusive, eliminar o item B, né? O item C, porque a gente também tem que o 1 é advérbio. Isso ajuda muito, viu, gente? Sempre irem cancelando os itens, porque às vezes você não precisa nem analisar tudo para poder concluir que determinado item está correto. Certo? Então, bora ver aqui o final, né? What is essential? Gente, aqui essential, tu já viu logo que não é advérbio. Ele, na verdade, aqui é um adjetivo. Certo? What is essential is invisible to the eye. Ou seja, o que é essencial é invisível aos olhos. E aí é o nosso item D. D de dado. Aqui também está errado porque o 4 não é advérbio. É só o 1, 2 e 3. Certo? 4 resolvida. Agora aqui a gente vai ver, vai dar uma revisada, certo? Na parte de verbos modais, antes da gente ir para as questões. Então, cara, aqui essa parte é muito importante, inclusive cai bastante não só na EA, mas em qualquer questão aí, qualquer vestibular, ou até concurso militar sempre cai, beleza? Então, o primeiro que a gente vai ver vai ser o must, né, que também equivale a have to, e o need to também, que tem aquele sentido de dever, né? A forma que você pode traduzir.
Então, as três formas possíveis, né, as três ideias que ele transmite, pode ser obligation, que não é obrigação, deduction, que é dedução, e prohibition, que é proibição. A primeira, né, vamos lá. You must stop at red light. Ou seja, você deve parar, né, na luz vermelha. Provavelmente ele está falando aqui do sinal vermelho, né? Deduction, né? You haven't eaten all day. You must be hungry. Ou seja, uma dedução. Você deve estar com fome. Você não comeu o dia todo. Você deve estar com fome, entendeu? Então, isso é uma dedução. Prohibition. You must not say anything to her. It's surprise. Ou seja, o must... Gente, na maioria das vezes, pelo menos 99% dos casos, quando você vê essa palavra must not, ele vai trazer uma ideia de proibição. Dificilmente tu vai ver ele com a ideia de dedução ou obrigação, cara. Na maioria das vezes, tu vê uma questão, se tiver prohibition ou proibição, é essa a ideia que ele vai trazer, entendeu? A ideia principal que ele sempre traz, na grande maioria das vezes, é de proibição, esse must not. Que inclusive é a forma contraída da negativa de must, beleza? Agora vamos pro should, que também pode ser escrito, né? Escrito não, né? Tem a forma que equivale também a should é ought to, beleza? E aqui, cara, eu quero inclusive te mostrar a forma negativa dele. É porque aqui só tem os exemplos, só tem para o should, mas eu quero explicar aqui para vocês, ó. A forma negativa do ought to é ought not to, beleza? É desse jeito aqui, gente. É desse jeito aqui. Pera, tem o T aqui, né? Certo? É separado aqui, tá? É o out separado, not separado, to, beleza? Ou você pode contrair ele também. Você pode escrever aren't. Você bota o N, bota o apóstrofo e o T. Então você pode escrever essas duas formas para negativa de ought to. Porque é o seguinte, pode ser que você vá ver em alguma questão ou algo que vai botar esse not aqui atrás, certo? No começo, ou você vai colocar tipo um don't. E tá errado, tá erradíssimo. A única forma correta da negativa dessa parte aqui, ó, ought to, é ought not to ou oughtn't, entendeu? Então, só existem essas duas formas para negativa. Escreve isso aí, cara, pelo amor de Deus, anota isso daí, porque se vocês verem a forma negativa disso aqui de outra forma, tá errado, tá errado. Se vocês viram no item de uma questão, já arrisca logo, beleza? Então vamos lá. O should, né, pode trazer uma ideia de advice, que é conselho. Então você fala, you should visit your parents. Aí eu vou trazer outro detalhe aqui para vocês. E o detalhe, gente, que eu tenho para falar é que parents significa pais, certo? Quando você fala dos seus pais, isso é um falso cognato, certo? Parents, porque você pode achar que pode estar falando de parente, e parente em inglês, colocar aqui, né? Parente, você fala de qualquer parente seu, no inglês a gente fala relative, beleza? Inclusive isso aqui pode ser outro falso cognato, você pode achar que relative é relativo, mas não tem nada a ver, beleza? Então, fica essa observação para vocês aí, não estava nem programado para falar, mas eu achei interessante, porque às vezes você pode ver essas palavras aí, esses falsos cognatos, cara, enganam muita gente. Então vamos dar continuidade aqui. E a gente tem agora, né, o should também pode ter ideia de suggestion, que é sugestão, beleza? Você fala, she shouldn't smoke so much, ou seja, ela não deveria fumar tanto. Expectation, né, expectativa, she should come soon.
Ou seja, ela deve estar chegando, ela deve vir em breve, entendeu? Então, gravem essas ideias aqui. Agora vamos ver o outro aqui, né, que é o can. Pode também trazer a ideia de poder e pode ser escrito também como o be able to. Então, quando vocês virem nas provas, em algum lugar be able to, ele traz essa mesma, ele pode ser substituído, né, por can e traz essa mesma ideia de poder. Ou seja, quais são as ideias que esse verbo traz, né? Capacity, que é capacidade. Can you lift this suitcase? Ou seja, você consegue levantar esta mala? A mala pode ser muito pesada e a pessoa não levantar. Ability, que é habilidade. She can speak French very well. Ou seja, ela sabe falar inglês muito bem. Na maioria das vezes, a gente traduz, quando é da ideia de habilidade, a gente traduz mais com esse verbo saber mesmo, sabe? Tipo assim, ela sabe falar inglês muito bem, ou ela sabe tocar piano muito bem, entendeu? Por aí vai. Permission, que é permissão, e aqui vai o detalhe. Quando você usa o can para permission, que é permissão, ele é mais no sentido informal, certo? Tá aqui, ó. Can I go with you? Ou seja, eu posso ir com você? É um sentido mais informal, gente. Inclusive, existe uma grande discussão se você, quando vai fazer um pedido, se você usa o can ou o may. Né? O may que a gente vai ver já já, que é esse verbo aqui também, modal, que a gente usa muito. E aí, cara, o may, ele é mais formal, é uma coisa mais educada de você falar, certo? Ele é mais polite. Polite é educado em inglês. E aí, inclusive, eu já vi professores meus falando que já teve alunos dele que falou que ia para os Estados Unidos e uma vez foi falar o can, né, nesse sentido de permissão, só que a pessoa corrigia ele lá, dizer que era may, sabe? Então a pessoa dizia que até que ficou constrangido e tal. Então isso diverge um pouco, mas de acordo com a gramática, a gente pode falar, ter essa permissão, certo? Fazer um pedido, só que ele é informal, certo? E com o MEI, ele já é uma coisa mais educada, mais formal. Só que muito provavelmente, cara, na língua inglesa falada mesmo, você não vai ficar falando MEI, certo? Você vai falar can, mas isso aí vai de caso para caso. Mas sabe, a gente tá falando aqui de gramática, né? Fazer prova, a gente não tá aqui para aprender a falar inglês, a gente tá para aprender a gramática, certo? Então tem aqui também outra ideia, o possibility, que é de possibilidade, né? It can be dangerous, ou seja, isso pode ser perigoso. Possibilidade, de probabilidade, certo? Aqui vamos agora para o could. Gente, que o could, ele traz essa ideia de poderia, certo? Então ele traz a ideia de permission também, só que é o mais polite, entendeu? Tipo, could you open the door, please? Tipo assim, você falaria, né? Você poderia, por favor, abrir a porta? Né? Quando a gente tá até no português, quando a gente fala assim, soa mais como algo educado, né? Então faz sentido. Ability in the past, ou seja, habilidade no passado. Ou seja, o que a gente está falando aqui é que o could ele pode ter a ideia também no passado. Você não conhece, não existe o passado de can. Só o que pode transmitir a ideia de passado para o can é esse verbo could, entendeu? Então, vamos lá, né? Mozart could play the piano when he was 6 years old. Ou seja, Mozart sabia tocar piano quando ele tinha 6 anos de idade. Entendeu? Possibility. After dinner, we could go to the movies. Ou seja, depois do jantar nós poderíamos ir ao cinema, entendeu? Ou ver um filme, por aí vai. Pegar um cinema, aí a tradução você escolhe aí, beleza?
Vamos agora para o último verbo. Lembrando, gente, que tem muitos outros verbos modais, mas a gente pegou aqui os mais principais, né? Mais principais. E que é o último a gente vai ver é o may, também pode usar o might e também pode ser usado o be allowed to, que tem também a ideia de poder. Quais são as duas principais ideias que esses verbos transmitem, né? Primeiro é probability, né? Também pode ser possibility, possibilidade ou probabilidade. Então, he may, ou você pode falar might, be in the bathroom. Ou seja, ele pode estar no banheiro. Permission, né? Que é permissão também, é o que eu falei para vocês aqui, né? O permission. Aqui com o can é informal, certo? Aí com o may, que é agora que eu vou falar para vocês, ó, ele já é formal. Ó. Beleza? Então, may ou might I ask you a question. Então é quando você quer, sabe, você chega em algum lugar, tu não conhece a pessoa, vai perguntar a alguém assim, algum funcionário, posso te fazer uma pergunta, entendeu? É uma coisa, ela é mais educada, a forma mais educada de dizer. Então, tendo em vista isso tudo que a gente viu, vamos fazer nossas questões, né? Então, a questão 5 fala para você marcar a alternativa que melhor responde o item, né? Então, vamos lá. Que é esse espaço branco aqui, ó. Ele fala que começa, né, com you, aí tem aqui o espaço branco, say such bad things about your parents. Inclusive a gente já viu, né, que é parents, que é pais. E aí, vamos lá. Gente, could to, né, ó um verbo modal aqui e o to aqui. Cara, você nunca vai ver essa partícula do infinitivo to após um verbo modal. Não existe. A única palavra, o único verbo modal que você vai ver isso é com ought to, certo? Porém, é o único, gente. É o único que você vai ver que já faz parte da estrutura dele, certo? Aí tem o have got. Cara, esse have got, ele não faz nenhum sentido aqui, tá ligado? So, you have got say such bad things about your parents. Não faz sentido porque, tipo, ele é como se ele estivesse dizendo assim, ó, você tem que dizer tais coisas ruins sobre seus pais. Isso é incoerente, entendeu? Não pode ser isso, cara. Como é que você vai falar pra pessoa que ela tem que falar mal dos pais dele? Aí, o item, aqui eu já vou marcar, né, que não pode, aqui também. O item B é mais por questão de coerência, certo? Mas o item A já é por questão de gramática mesmo, que a gente sabe que essa estrutura ela não existe. E o item D também, ele não existe. Inclusive, eu já falei para vocês, ó, que a negativa de ought to não é don't, não é not aqui também, mas é o que? É oughtn't, né, que eu já falei para vocês, e ou ought not to, beleza? Então, o nosso item correto é o item C, que inclusive ele é bem coerente. You should say such bad things about your parents. Ou seja, você não deve falar tais coisas ruins sobre seus pais. Que é, ele transmite uma ideia de conselho, né? Que a gente viu na revisão. Agora, a sexta questão, ele pede o seguinte. Na palavra semelhante, né? Similar à palavra could, aqui na nossa frase ou seja, ele fala the association also warned non-sterilized equipment could, tá aqui ó, could lead to HIV, ou seja, HIV and hepatitis, ou seja, hepatitis é hepatite, beleza? E vamos lá, gente, o could aqui ele tá dando uma ideia de possibilidade, certo? Porque ele está dizendo o seguinte, que a associação, né, também advertiu, né, lembrando que o warned é advertir, né, ou avisou naquele sentido de advertência, né, que os equipamentos não esterilizados poderia provocar o HIV e a hepatite. Então, poderia, uma probabilidade, entendeu? Uma possibilidade.
Aí vamos lá, a gente já have to, ó, não faz sentido, porque o have to, a gente viu que ele tem o mesmo sentido de should, né? Bora dar uma olhada aqui, ó. Have to do must, na verdade, que é obrigação, dedução e prohibition. Ele não transmite a ideia de possibilidade, certo? Vamos ver aqui. O must também traz a mesma ideia de have to, a gente acabou de ver isso. E o ought to, gente, a gente viu também. O ought to é o que? É o de should, né? Advice, suggestion, expectation, ou seja, não também traz ideia de possibilidade ou probabilidade. Ou seja, eu mostrei para vocês aqui, de acordo com nossa revisão, certo? Que o melhor item, o melhor item para a gente é o item A, porque a gente sabe que o item A ele traz a ideia de probabilidade, né? May, beleza? Probabilidade ou possibilidade traz essa mesma ideia. Então, a nossa resposta é o item A, questão 6 resolvida. Sétima questão. Aqui a gente vai fazer uma revisão bem rápida sobre os subject pronouns ou versus, né, os object pronouns. Subject pronouns seria o nosso pronome do caso reto, certo? E os object pronouns é os do caso oblíquo. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê, né? Ó, por exemplo, subject pronouns é I, you, he, she, it, we e they. E os object pronouns é o me, you, him, her, it, us e them, certo? Só uma breve revisão. E aí, qual a definição, né? O do caso reto, que é o subject pronouns, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Eles funcionam como sujeito. Olha isso, ó, sujeito. Certo? Que são esses daqui, ó. O I, you, he, she, it, we e they. Beleza? Funcionam como sujeito eles. E são usados antes do verbo, obviamente, né? Então, I like pizza. Olha o verbo aqui, like, ó. Certo? Olha o verbo like. E olha aqui o nosso pronome aqui do caso reto, I. He wants to be a doctor. Ou seja, olha o verbo aqui. E olha aqui o nosso pronome aqui, ó. Beleza? Agora o object pronouns, que é o caso oblíquo, que é justamente isso aqui, ó. Me, you, him, her, it, us e o them. Eles funcionam como objeto, ó. Certo? Funcionam como objeto e são usados depois do verbo ou depois de uma preposição. Então, olha aqui, ó. Help them. Olha o nosso verbo aqui, gente. Tá vendo que agora o pronome está sendo usado depois do verbo? E aqui, ó, o near, que é a preposição near, ó. E depois tem aqui o pronome oblíquo, depois da preposição. Isso aqui, a gente nunca vai ver um pronome do caso reto depois de um verbo ou depois de uma preposição. É sempre antes de um verbo, ó, como a gente viu nesses dois casos aqui. Então, tendo em vista a nossa revisão, bora agora fazer essa questão agora, certo? Assinala a opção correta. Stop, aí ele dá um espaço vazio aqui. Don't beat the poor boy, ou seja, para, né, o verbo parar, não bata no pobre garoto. Isso aqui está óbvio que ele está falando para a pessoa que está batendo no garoto, certo? Então, como você falaria isso? É tipo assim, pare você, entendeu? Então seria stop you. E faz sentido porque o you ele pode sim servir como um pronome do caso oblíquo. Ele está depois do verbo, então está coerente, certo?
O them, her, him e it também não faria sentido, porque eu estou falando com a própria pessoa que está batendo na pessoa. No coitado lá, tá levando uma pizza, tá ligado? E aqui é o contexto que a gente entende isso, né? Don't be the poor boy, ou seja, pare você, não bata no próprio garoto, certo? E agora vamos para a nossa última questão, beleza? Ele fala, no fragmento, aí ele fala, né? And to a lot of people's surprise, the underlined words can be replaced by. A palavra sublinhada aqui, que é people's surprise, está dizendo surpresa das pessoas. Ou seja, está no singular, lembrando que é singular porque é surpresa das pessoas, dá se final surpresa. Pessoas que está no plural, certo? Mas aí é o seguinte, cara, lembrando que tudo isso, surpresa das pessoas, ele está no singular. Então, a melhor forma de que você poderia substituir aqui por um pronome seria, né, obviamente, um pronome do caso oblíquo, porque ele não está acompanhando um verbo, né? Ele não está antes de um verbo, está depois de uma preposição, inclusive. E, cara, as não pode ser, porque é a segunda pessoa do plural, não faria sentido também. Ele está no singular, inclusive. Her é a segunda pessoa do singular. Não faz sentido porque se refere a pessoa, certo? Isso aqui, people surprise, não é pessoa, é coisa. E o them também, o them poderia ser se fosse aqui fosse um plural, certo? Porque o them ele se refere tanto a pessoa quanto coisas no plural. Só que aqui está no singular, gente. É surpresa das pessoas. A única alternativa seria o item A, porque ele é um pronome, né? Oblíquo e ele se refere a coisas, né? Surpresa é uma coisa, entendeu? E tá no singular, certo? Então é o it. Então o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Será a nossa última aula de revisão para a prova da EA. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de revisão, dessa maratona toda aí braba. Desejo muito boa sorte para vocês. Espero que todos os que assistirem aqui essas aulas, né, passem nessa prova aí e consigam realizar o sonho de vocês, beleza? Tenham calma na prova, leiam com atenção, certo? Espero que de alguma forma o que eu já falei aqui para vocês ou que alguma questão que eu passei para vocês caia e ajude vocês aí, certo? Tamo junto. Continua aí, lembrando que a gente vai continuar tendo aula, certo? A nossa ideia do nosso projeto é trazer todo o conteúdo aí que cai nas provas militares, dando aula, tudo completo e tudo, com teoria e exercícios. Então, fiquem ligados aí no canal, se inscreve se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho para vocês sempre receberem as aulas, beleza? É isso, tamo junto, valeu!